Olá, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Professor Vini aqui. Hoje resolvendo, os exercícios ali da aula 11 da Geografia B. É uma aula, né, que a gente focou um pouco mais no censo, só que a gente vai conversar de várias coisas que nós já trabalhamos na aula anterior. Então ela serve, né, como uma aula um pouco de fechamento, até exercício de fechamento desse nosso primeiro módulo, né, aqui da Geografia B, que é basicamente Geografia Humana Brasileira. Tranquilo, gente? A primeira questão, nós temos uma questão da Unicentro, aqui do Paraná, em que vocês veem, né, a pirâmide etária brasileira num comparativo entre 2010, então o censo de 2010, e depois o censo de 2022. E assim, eu vou nem analisar aqui a pirâmide etária, tá? Eu vou entrar já naquilo que a gente já construiu. Pô, gente, né? Redução aí da fecundidade abaixo de 2,1 filhos por mulher, tá bom? Início do século XXI. A gente vai ter, obviamente, então, uma redução no número de nascimentos de crianças. Então, se eu pensar num grupo populacional, você vai ter uma redução do número de jovens, tá? Um aumento, né? Então, aqui eu vou colocar um menos na base, tá? Um mais, né? Então, um aumento no número de adultos em comparação ao resto, e obviamente também um aumento no número de idosos, pelo aumento da expectativa de vida. É uma lógica bem já batida entre a gente, né? 1. A pirâmide etária de 2022 evidencia um estreitamento da base se comparado a 2010? Sim, né? Tem menos criança. Apresentando uma transição para uma estrutura mais envelhecida? Claro, pô, não tenha dúvida disso, né? Então a gente vai, é o de sempre, né? Da transição demográfica. Então, uma consolidação da terceira fase, já mostrando que daqui uma, duas décadas a gente vai estar entrando na quarta fase, quando a gente inicia uma redução populacional, tá? Desse grupo. 2. A pirâmide etária de 22 evidencia a manutenção do crescimento da população jovem, então continuou crescendo o número de jovens? Não, né, de forma alguma reduz ali. Apresentando o predomínio da estrutura populacional na forma de pirâmide. Então, para ser uma forma de pirâmide, a gente teria que ter a base mais longa, né? Um corpo e um topo menorzinho ali. Na verdade, não, né? A gente está entrando na zoeira que nós temos aí na geografia do botijão de gás, né? Então, a população, a pirâmide ela começa a se comportar parecendo um botijão de gás, sei lá, né? Como que a gente pode pensar isso? Então tira lá. 3. As pirâmides etárias de 2010 e 2022 evidenciam uma redução na proporção de jovens e idosos? Não. Está aumentando o número de idosos, aumenta a expectativa de vida, então as condições de vida melhoram, e aí você tem, obviamente, uma, um aumento do topo, né? Não um estreitamento. E aí ele fala ali que evidencia uma natalidade acentuada, não, né? De forma que já está bem baixa a nossa natalidade. Façam filhos, né? Quarta, as pirâmides etárias de 22 e 2010 evidenciam maior proporção de mulheres nas faixas etárias mais elevadas, o que representa maior longevidade desse gênero no Brasil? Sim. Quando eu fiz a separação para vocês da estrutura etária, né, então eu mostrei lá a pirâmide, enfim, como que a gente na demografia vai separar. Uma das divisões que eu falei para vocês é a divisão entre homens e mulheres. Então, em quase todos os países do mundo, quase, né? Tem algumas exceções, as mulheres vivem bem mais do que os homens por assuntos variados, né? Entre adultos e idosos. Eu tenho um E4, que no E4 fica a alternativa B, corretíssima, sem problema algum. Na questão 2, nós temos ali uma questão da UERJ, pessoas indígenas por situação de domicílios. A gente vê 2010 e depois 2022. Cara, nós tivemos um salto, né, do ambiente urbano ali de 324 mil, tá? Para 914 mil pessoas, cara, um salto, sei lá, de quase 300%. E a gente viu também de 572 mil no ambiente rural para 780, um crescimento aí na ordem também perto de um terço. O que ele tá trabalhando com vocês aqui, né? O aumento do número de indígenas no Brasil. Teve aumento de indígena, teve aumento de quilombola. Por que que isso acontece, né, cara? Porque eles estão tendo uma fecundidade, né, de níveis bangladeshianos? Não. Porque justamente a gente trabalha com a questão do auto-reconhecimento, tá? O IBGE trabalha com isso. Nós, né, ainda bem estamos superando. Claro que existe ainda muito problema de xenofobia e de racismo no Brasil, mas a gente vem superando, tem política pública, tá? Às vezes eu sou meio polêmico, mas eu sou muito progressista nesses temas, nesses conceitos. Então a gente vem num caminho muito positivo, né, para superar ou pelo menos diminuir problemas históricos e estruturais que nós temos no nosso país. Então, sim, temos uma valorização do autorreconhecimento étnico, né? Que é o que explica esse grande crescimento aqui. Galera, não é por redução de migrações, enfim, não é isso. A letra D está correta. A questão da UERJ aqui bem no modelo mais Enem, né? Um pouquinho diferente dos nossos mais acostumados.
Galera, a questão 3. O censo do IBGE visa mostrar características e condições de vida da população brasileira, fornecendo dados essenciais para a formulação de políticas públicas. Em 2022, se revelou que cerca de 29 milhões de brasileiros vivem em estados diferentes de onde nasceram. Aí dá aí mais ou menos 15%, né? Considere as afirmações abaixo sobre as recentes informações divulgadas nesse levantamento geográfico e estatístico. É uma questão da URGS lá para o Rio Grande do Sul, mas que eu gosto de trazer essas questões porque a gente trabalha aquela coisa comparada, né? Então, assim, eu mostrei para vocês, por exemplo, que os estados, né, ali do mais da região central do Brasil, Paraná e Santa Catarina ganharam população. E lá Rio Grande do Sul perdeu, né? A população no saldo migratório. Isso se deve justamente porque esses espaços que perderam populações no saldo migratório, eles estão diminuindo a sua atratividade, né? Existem outros lugares no Brasil que estão se tornando mais atrativos. O Rio Grande do Sul tinha o maior número de residentes não nativos entre os estados, então, de pessoas que não nativas, então pessoas de fora na sua composição populacional, na verdade não, né, cara? O Rio Grande do Sul, ele é um estado aqui no sul que ele é mais famoso por expulsar gente, então a colonização gaúcha do oeste catarinense, oeste do Paraná, né? Depois a expansão desses gaúchos para o centro-oeste brasileiro, misturando com o paranaense, vira uma loucura lá para o norte, tá? 2. A região sul teve o menor saldo migratório entre 17 e 22, tá? Na verdade, gente, o nosso saldo migratório ele é um dos maiores. Santa Catarina é o estado, tá? Que mais recebeu população brasileira entre os últimos anos. A gente vê, por exemplo, que o sul do Brasil tem um bom desempenho econômico, Paraná e Santa Catarina principalmente, economias muito diversificadas, várias cidades médias, tá? Então, o Santa Catarina e o Paraná são dois exemplos de sucesso relativos para o Brasil, tá? Então a gente tem um desemprego baixo, então ele fala de alto desemprego e um baixo crescimento. Não, o nosso crescimento é grande. Tá? Enfim, as últimas gestões aí, também o momento econômico de exportação, tem sido bem favoráveis aos nossos estados aqui, os dois, Santa Catarina e Paraná, né? Fora que, cara, a gente está conseguindo manter um certo nível industrial, enfim, postos de trabalho um pouco mais qualificados. Tá boa a coisa aqui, tá? 3. Santa Catarina registrou o maior saldo migratório e a maior taxa líquida de imigração em 22, sim. Tá? Um estado que mais recebeu, né, migrantes. De 17 a 22, a população aumentou em 354 mil, superando São Paulo, que anteriormente detinha o maior saldo migratório. Corretíssimo, tá? Então nós tivemos um ganho, né, de quase, né, tá 350 mil mais ou menos ali de saldo, tá? Por que que é saldo? Porque a gente leva em conta as pessoas que entraram e saíram, tudo bem? O, então, assim, se for contar só quem entrou, foi bem mais, tá? Então, nós temos aí apenas a 3, corretíssimas, sem problema algum. Questão 4, FUVEST, eu adoro essa prova, tá? Uma prova que conversa muito com o que nós trabalhamos também aqui na UFPR. No censo de 22, é possível perceber que do total de 203,1 milhões de pessoas da população brasileira, 177,5 milhões residiam em áreas urbanas, contra 25,6 milhões viviam em áreas rurais. Cara, são os dados, tá? Esses dados vão se repetir, vão se repetir, vão se repetir nas suas provas aí até 2030. Se Deus queira, né, que esse é o último ano que você vai estudar para geografia, né? Os outros anos tu vai estudar saúde aí, capeta. Já em relação à distribuição da população brasileira, o censo trouxe uma importante constatação. O crescimento das cidades médias é algo que eu sempre trabalho, né? Quem puxa hoje a urbanização e até mesmo a economia do Brasil é o interior. Cabem nessa classificação de IBGE os municípios que contam de 100 a 500 mil habitantes. Antigamente era de 50, enfim, agora é de 100 a 500 mil, tá? Então, os municípios de até 500 mil habitantes. Além disso, ele coloca por região, né? E eu sempre gosto de trabalhar isso. O Centro-Oeste é bem mais urbanizado que o Sul, né? 91,35 para o Centro-Oeste, enquanto no Sul nós temos 88,24. Tudo bem? População rural, por sua vez, apresentou pela primeira vez decréscimo em todas as regiões. Segundo o professor Everaldo Melazzo, as cidades brasileiras estão ficando cada vez mais complexas, indicando algumas tendências inexistentes até então, tá? Então aquela ideia um pouco mais antiga que o campo ia se manter, não mantém nada, tá? Vai tudo mecanizar, o pau tá quebrando. Hoje, com o avanço do agro, o cara que tinha pouca terra, ele arrenda a terra dele, tá? Vai trabalhar na cidade. Não tem mais conversa, tá? Assim, é, às vezes alguns teóricos ficam, né, naquela, o campo, a gente tem que fazer a manutenção. E aí o aluno acha que no campo brasileiro a agricultura familiar ela não está no agronegócio, o aluno acha que o camponês está produzindo comida orgânica. Não, não tá, tá? É assim, um outro ponto que tem no território. No geral, tá todo mundo metendo o cacete na Revolução Verde. Galera, letra A. O grau de urbanização vem aumentando na região centro-oeste e norte, tá? Devido à expansão industrial,
o impacto das áreas reflorestadas e com modernização agrícola. Ô, galera, tem expansão industrial no norte, velho. Beleza? Galera, vem comigo. Norte do Brasil, está tendo, às vezes, um início de uma expansão de pecuária pela parte sul amazônica, tá? Mas, assim, não tenho, assim, uma expansão industrial. Eu não concordo com isso. Tudo bem, uma expansão mais do agro mesmo, da pecuária, né? B. Houve um aumento de 16,6 milhões de pessoas morando em áreas urbanas, revelando que as grandes metrópoles continuam como o principal polo de crescimento? Não. Quem mantém esse crescimento no interior são as cidades médias, né? Inclusive, ele coloca no segundo parágrafo ali do texto. C. Em 2010, 84,4% da população absoluta do país vivia em áreas urbanas, e em 22 essa porcentagem pulou para 87,4%, sim. Esse aumento do grau de urbanização ocorreu sobretudo em cidades médias? Também, tá? Correto. Letra C, as duas sentenças estão corretas. D. De acordo com o censo de 22, a população rural manteve-se estável, não diminui, tá? E, no contexto de 22, os pequenos municípios brasileiros apresentaram maior crescimento populacional relativo, tá? Os pequenos não, são os médios municípios, né? Então, os pequenos, na verdade, muitas vezes estão até perdendo população. Tranquilo, galera. Questão 5, de novo, pirâmide etária. Isso aqui cai demais, né, para vocês? Sempre é a mesma coisa, né? A análise da pirâmide etária permite afirmar que faz o menos lá, faz o mais aqui, faz o mais no topo, tá? As transformações dos últimos 12 anos estão alinhadas com as características de países que se apresentam na primeira fase da transição demográfica? Ai, professor, de novo, sim, porque é uma teoria que a gente cobra de vocês, tanto cobra que eu ensino, tá? Galera, transição demográfica, tá? Primeira fase, países pobres, alta natalidade, alta mortalidade, países que ainda não passaram por uma modernização agrícola, por uma modernização urbana, países rurais e muito pobres. B. No período retratado, houve um aumento de taxa de natalidade e uma redução na taxa de mortalidade. Tá, gente? Redução na mortalidade, eu concordo. Agora, aumento da natalidade, não. Cada vez mais a gente não faz filhos. C. O seu formato se assemelha de pirâmides em declínio, com tendência a se tornar uma pirâmide em expansão nas próximas décadas? Gente, a gente vai ter uma expansão nas próximas décadas? Não, né? Vai ter uma diminuição a tendência. D. O aumento da população adulta e idosos são benéficos para a economia, pois garante o maior contingente de mão de obra e afasta a necessidade de imigrantes para atender o mercado de trabalho. Gente, o aumento da população adulta, eu concordo que é benéfico para a economia, é uma das características da janela demográfica da terceira fase da transição, tá? Aquele bônus, né, ou janela demográfica. Agora, o aumento da população idosa não é benéfico para a economia, tá? Discordo grave desse ponto aqui. Letra E. Houve uma considerável redução do número de jovens? Sim. E o aumento do número de adultos e idosos? Sim. Tá? Ao menos mais lá. O que pode gerar um aumento dos gastos previdenciários e dificuldade de reposição populacional? Sim. Tá? Tá tendo muito velho, não tá tendo criança. Daqui 20 anos vai estar muito maior o número de velho, tá? Muito menor o número de criança. E com certeza você começa a ter os adultos, né, sendo mais onerados para sustentar esses idosos. Então, professor, eu vou sair da aula, vou fazer um filho? Sim, tá? Faça isso. Vai ser bom para o país. Tranquilo, galera? Questão 6, Goiás não veio de guerra. 2022, do total de 203,1 milhões de pessoas da população brasileira, é aquele texto ali que já cara, exatamente o mesmo texto que a USP trabalhou ali, né? Só que ele coloca uma parte no final, entre 2010 e 2022, em áreas urbanas, a população passou a crescer no ritmo 0,82 ao ano, enquanto nas áreas rurais a gente vê uma aceleração de perda, ou seja, uma diminuição, né? Chegando a 1,27% ali no período. Os maiores percentuais de população urbana, ele repetiu de novo aqui, tá? E o mesmo ocorreu na região centro-oeste, que apresentou o crescimento. Ele vai trabalhar aqui na região, né? Ele coloca, inclusive, né, que o Centro-Oeste teve perda de 10,59 aqui, ó, de população rural. Cara, teve perda. Então, assim, a expansão do agro é uma expansão urbana. Lembra disso, capeta. Vamos lá. Letra A, tá? A urbanização brasileira se deu de forma igualitária no território nacional? Não, de forma alguma, né? Pô, tá louco? Então, se a gente for trabalhar num conceito de urbanização histórica, de forma alguma, a concentração total no centro-sul brasileiro, ainda mais na parte atlântica, se a gente pegar a parte atlântica, então lá do Nordeste ao Rio Grande do Sul, cara, é o núcleo de urbanização brasileira em várias etapas, né? Se a gente pensa
mais por, sei lá, região geoeconômica de Geiger, Centro-Sul, beleza? E do ponto de vista histórico, não, de forma alguma, né? A história brasileira é uma história de concentração urbana. B. A grande maioria das cidades brasileiras enfrenta graves problemas das mais diversas ordens. Até aí é verdade, né? Variando a intensidade desses, sim. Isso se deve, sobretudo, ao modelo de desenvolvimento que privilegia uma urbanização que considera as necessidades sociais. Então, a urbanização brasileira, ela vai levar em conta, né, o que que o Zezinho, o que é bom para o Zezinho? Não, a gente vai matar o Zezinho na enchente, tá? Então, não. C. A urbanização brasileira é desigual no espaço geográfico, com certeza, mas enfrenta problemas semelhantes na maioria das cidades? Sim, varia da intensidade, né? Dentre eles, falta de moradia, distribuição de condições básicas de sobrevivência, como rede de esgoto, problemas de infraestrutura, mobilidade para o transporte, formação de guetos de marginalidade do crime organizado, sim, tá? Muito bom, Goiás, trabalhar com essa questão do gueto, né? Ou até mesmo de bairros marginalizados, porque a gente está vendo isso. E esse é um fenômeno espacial, né? Eu, como geógrafo e toda a geografia mundial, quando a gente vai, né? A nossa função é olhar para o espaço e entender as transformações, né? E uma dessas transformações que está tendo no Brasil é o crime organizado tomando alguns territórios e controlando como se fosse um estado paralelo, tá? Então, muito bom a galera de Goiás trabalhar com isso. Eu não levei minha pesquisa para esse campo porque eu gosto de viver, tá? D. A urbanização brasileira é fruto de um processo histórico marcado pelo aumento da população urbana e da área territorial das cidades, que ocorreu de forma acelerada. Até aqui tá certo. Ordenada? Não foi nada ordenado, né? Senhor Jesus. E a urbanização brasileira deve ser analisada à luz dos processos econômicos e políticos, assim como do avanço uniforme do meio técnico-científico pelo território nacional nos mais diversos momentos históricos, uma vez que a urbanização que ocorreu no Brasil é caracterizada pela diversificação e pelas inúmeras particularidades urbanas. Eu concordo que a gente tem várias particularidades, às vezes, né, particularidades mais litorâneas, outras mais amazônicas, por exemplo, ou outra mais da região do Cerrado. Cada urbano no Brasil, concordo que ele é diferente. Tem problemas em comum, mas também tem coisas, né, específicas. E quando ele fala, né, que o avanço uniforme do meio técnico-científico técnico-científico, né? Gente, o técnico-científico seria um meio mais urbano, industrial da segunda revolução. Tá? E aí ele da industrial. Então ele coloca assim, né, esse conceito e ele fala que esse modelo urbano industrial ele se expande de forma uniforme pelo território? Não, né? Totalmente desigual, totalmente concentrado. Tá? Então eu fico aí com letra C como correta, Mopaz. 7. Ceará. Gosto muito dessa prova. Dados do censo de 22 divulgados nessa quinta mostram que 111,28 milhões de pessoas vivem próximo ao litoral brasileiro, em uma faixa de território que inclui domicílios localizados a uma distância máxima de 150 quilômetros da costa. Isso representa 54,8% do total da população. Então ele pegou aqui do litoral a 150 quilômetros para dentro, né? E ele fala que nós temos ali mais da metade da população brasileira. Eu gosto muito desse número 150 quilômetros, porque ele também é o número que marca a zona de fronteira no Brasil. A zona de fronteira também é a partir do limite, né? 150 quilômetros para dentro. Ele coloca ali, então, em relação a 2010, houve aumento de quase 5 milhões de pessoas em números absolutos. No entanto, a parcela da população vivendo no litoral em relação ao total da população recuou, já que eram 55,8. Então, a gente tem na agricultura, hoje isso eu defino mais pelo o agronegócio e as cidades médias, ela está empurrando um pouco, né, a população um pouco mais para dentro do território. Essa expansão mais ali para o centro-oeste, para o Tocantins, né, que é uma zona que não pega justamente esse espaço litorâneo do Brasil na maior parte. Então vamos lá. Considerando a passagem acima representada, assinale a afirmação falsa. Letra A. Mais da metade da população brasileira se concentra na faixa litorânea. Sim, tá? Devido à presença de amplos espaços rurais que possibilitam a produção agrícola em larga escala, galera, a região litorânea brasileira, ela é marcada por quê? Por cidade, né? Por ambiente urbano, tá? Não são espaços rurais que possibilitam a agricultura em larga escala, tá? A produção agrícola em larga escala com destino ao mercado externo é centro-oeste do Brasil. Tá? Então não é uma região mais central, né? B. Então a A tá falsa, bom, a A que é o que a gente queria mesmo, né? B. O processo de ocupação do território que hoje é o Brasil iniciou-se pelo litoral, sim, favorecendo a fixação de colonizadores por meio de fundação dos primeiros núcleos urbanos, sim, Salvador, São Vicente, Paranaguá, aqui pro meu estado. Então, são todas cidades do século XVI, XVII, né, que vão sendo esses pontos de entrada, basicamente, para dentro do território. Eu concordo com a B. C. O recuo em termos percentuais da população que vive na faixa litorânea sinaliza para um crescimento demográfico distante do litoral? Sim, também está certo. Tá? B e C estão certas. D.
A presença de maior parte da população brasileira vivendo na faixa litorânea deve ser as condições de vida propiciadas pelas cidades, sobretudo as capitais, que foram as bases de fixação do povoamento e consideração de bens e serviços que fomentam o processo migratório. Sim, com certeza, né? As pessoas migram por interesse, tudo bem? E nesses espaços, né, a gente está vendo aí um avanço pelo interior. Concordo aí com que a ata está incorreta. Questão 8, capitado. Minha querida Universidade Federal do Paraná. Nos 150 anos que separam a primeira operação censitária da última, o Brasil aumentou sua população em mais de 20 vezes. Então, em 1873, né? Ao todo, um acréscimo de 193,1 milhões de habitantes. O maior crescimento em números absolutos foi registrado entre as décadas de 70 e 80, quando teve uma adição de 27,8 milhões de pessoas. Cara, é gente pra caramba, né? Na Copa de 70 tinha música, né? 90 milhões pra frente, Brasil, né? Então o Brasil, cara, ele tinha 90 milhões e ele pula, né, 27,8. Cara, isso é muita coisa. Tá? Um terço, mais ou menos, Senhor Jesus, tá? Mas a série histórica do censo mostra que a média anual de crescimento vem diminuindo desde a década de 60. Opa, legal esse texto. Em 2022, a taxa de crescimento anual foi reduzida para menos da metade do que era em 2010, afirma o coordenador técnico Luciano Duarte. Descreva o conceito de crescimento vegetativo e apresente justificando 3 razões que explicam a desaceleração do crescimento populacional ocorrida a partir da década de 60. Então, por que esse número de crescimento começa a diminuir? Tá? Gente, descreva o conceito de crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo é igual à taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade expressa em porcentagem. Tudo bem? Então você pega a taxa de natalidade, que é nascimentos a cada 1.000 habitantes. Então, por exemplo, lá 30. Tudo bem? E pega a taxa de mortalidade, menos 10. Tá? Então, por exemplo, nasceu 30 a cada 1.000 habitantes e morreu 10 a cada 1.000 habitantes. Então, tu vai pegar isso, beleza? E vai dividir por 1.000 habitantes e vai expressar essa bagaça em porcentagem. Eu sei que vocês são bons em matemática, pelo amor de Deus, todo mundo foi para o sétimo ou oitavo ano quando você aprende isso, eu acho, né? Que é mais ou menos nessa época que vai aprender isso. 30 menos 10 é 20, tá? Então 20 sobre 1.000, tá? Então eu vou ter 20 lá e vou dividir por 1.000. Ô, galera, se eu cortar zero aqui, corta aqui, tá? 2 por 100 é igual a 2%. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu estou descrevendo, né, essa taxa, seria um país que cresceu, sei lá, 2% ao ano, sei lá, ou na década, que você teve esse superávit de 20 pessoas a cada 1.000. Seria uma forma de expressar isso em porcentagem. Agora, por que esse número vem diminuindo no Brasil? Galera, com a urbanização, a gente vai ocupando o ambiente urbano, né? A gente vai, obviamente, ali tendo outras preocupações, tem enriquecimento, você vai ter primeiro acesso à saúde. Então, as pessoas no ambiente urbano vão começar a ter acesso à saúde. E aí você vai ter preservativo, você vai ter pelo dia seguinte, anticoncepcional, é mais fácil você ter acesso a isso, tá? As pessoas começam a usar essas coisas, obviamente vai reduzir o número de filhos. Você vai ter o aumento do custo de vida. Então, no ambiente urbano, o custo de vida é altíssimo, cara. O negócio é triste ali. Obviamente, então, você começa a reduzir esse número de filhos, né? Pô, no ambiente rural, cara, meu avô e minha avó tiveram 16 filhos, era café, né? Tinha que ter mão de obra para plantar café. A italianada colou no interior muito louco fazendo café. Tinha que ter filho, tá? No ambiente urbano, é caro, dá para fazer 16 filhos? Até dá para fazer 16 filhos no ambiente urbano, só que é caro você manter tudo isso, tá? Então, obviamente, tem uma questão de custo, uma questão bem racional, tem a questão de acesso a métodos contraceptivos, beleza? Você pode também trabalhar aqui com a questão feminina, então a independência feminina no ambiente urbano, tá? Então, eu vou colocar feminina aqui, mas seria a condição feminina no ambiente urbano. Tá? Então, a mulher no ambiente urbano, ela tem que trabalhar fora de casa para sustentar a casa. Antes, uma coisa um pouco mais ruralizada, a mulher tinha aquele trabalho da família, trabalho da casa. No ambiente urbano, ela também tem que ter isso, né? Sacanagem com as mulheres aqui. Mas ela também tem que trabalhar fora para ajudar a sustentar tudo. Cara, que coisa louca, tá? Obviamente, tanto os homens quanto as mulheres percebem que no ambiente urbano, às vezes um ambiente mais industrial, um pouco mais desenvolvido, tu tem que estudar, né, velho? Meu pai, com técnica mecânica, sei lá, no década de 80, era um rei, tá? Hoje, se você tem um diploma de uma universidade federal, normalmente o cara vai enrolar e vai bater na tua cabeça, tá? Então, tu tem que se dedicar 20 anos de estudo, 25 anos de estudo. Cara, tu tem que ralar, tem que trabalhar. Hoje, para você ser bem sucedido, é bem mais difícil. Então tem a questão do estudo, tem a questão da independência feminina, tem a questão do custo, tem a questão da saúde, tem uma questão um pouco mais ligada à moral,
que seria a redução da moralidade no espaço urbano. Então, lá no campo, né, todo mundo da igreja, e todo mundo ficava fiscalizando o outro, e aí dedurava pro padre, dedurava pro pastor, dedurava pro operador. Cara, era aquela vigilância, né? No ambiente urbano, eu não sei nem o nome do meu vizinho, né? A gente se cumprimenta, fala de futebol, eu não sei nem o sobrenome do cara, velho. Tá? Então ninguém tá nem aí pro outro no ambiente urbano, ainda mais eu que sou curitibano, né? Então, é isso. Então, a FPR aqui, ela abordou esse conceito bacana com a gente. Questão 9, galera, União Oeste, nosso Paranazão velho aqui. Das 5 capitais estaduais mais populosas no Brasil, 3 registraram perda da população entre 2010 e 2022. Nós tivemos ali, então, Rio de Janeiro, Ceará e Bahia. Tá? Então, a gente vê, né, que no censo de 2010, a gente tem essas capitais, tá? O município, né? Então, Fortaleza, Salvador e Rio. E esses caras tiveram uma variação negativa de população, perderam população, né? Qual fato descrito não, nas alternativas não contribui para a perda de grandes capitais? Cara, se eu penso numa grande capital, eu estou pensando ali, e essa grande capital, ela tem tem números interessantes, né? Às vezes de acesso a serviços, acesso ao sistema de saúde, educação, lazer, enfim, normalmente é o que atrai as pessoas para a cidade, salários mais altos, beleza? E ele fala o que não contribui para a perda. Vamos lá descobrir aqui, né? A migração de famílias de renda média e alta para o entorno das grandes capitais em condomínios horizontais fechados, em busca de segurança e residências mais espaçosas. Ô galera, isso contribui, tá? Então a gente está vendo aí o aumento da violência no Brasil, e esse aumento de violência faz com que se crie grandes condomínios. Isso é muito comum, né? Então as pessoas vão morar em grandes condomínios, é, locais com bastante segurança, um pouco mais afastados. Hoje com a internet, né? Hoje aí com o transporte um pouco mais facilitado, você consegue estar distante e ter uma boa qualidade de vida. Fora que é mais seguro. Aí tu manda alguém fazer a compra para você e traz para você, tá? Não tem problema. Então isso aqui contribui para a perda, tá? Só que ele está pedindo que não contribui. B. O aumento na oferta de bens e serviços em cidades médias no interior torna esses locais atrativos para migrantes provenientes da metrópole? Sim, isso aqui é correto também. Tá? Hoje o interior está muito mais atrativo. A gente tem novas expansões, né? Novas frentes no centro-oeste, novas frentes no Mato Piba, que são dinâmicas, que levam pessoas, normalmente pessoas mais ligadas a serviços especializados. Eu mesmo, tá? Conheço um cara que ele é um grande especialista em afiar as coisas, afiar faca. Ele trabalha com corrente de motosserra, por exemplo. Mano, esse cara tá no interior do Mato Grosso, quase chegando no Pará. Ele tinha um negócio em Curitiba, é uma metrópole, né, importante para o Brasil, e ele cai fora, justamente por essas novas frentes. Se você tem algum, sei lá, um agrônomo, alguém mais ligado ao agro, também vai, tá? Pô, a galera da saúde, às vezes vai mais da estética ou da medicina, também vai, porque nesses lugares normalmente você não vai ter tanta concorrência, né? Dentista, você é o único dentista da cidade, né? Uma coisa importante, uma pessoa da minha família esse tempo precisou de um serviço de oftalmologista, cara, Campo Grande, tá? Que é uma capital no Mato Grosso do Sul. Não tinha oftalmologista, era uma noite de feriado, também era complicado, disponível na cidade. Tiveram que chamar um médico japonês, não sei aonde, lá para atender a pessoa da minha família. Isso numa cidade com quase 1 milhão de habitantes, tá? Uma capital de um estado. C. O aumento da violência urbana na capital e no seu entorno mais imediato, o que pode incentivar a migração para municípios mais distantes ou fora da região metropolitana? Correto. Tá? Então, tu vai fugir um pouco dessa área um pouco mais urbanizada, né? Um pouco mais conurbada, e tu vai para longe, né? Que região metropolitana não precisa conurbar também. Mas tu vai para longe, né, cara? Eu concordo. D. A migração de famílias de baixa renda para municípios ao redor das capitais, em busca dos custos de habitação mais baixos. Gente, também. Observe que ele não está trabalhando nem com espaço conurbado, tá? Nem com região metropolitana. Ele está trabalhando com o conceito de município só. Então, a área municipal, né? E aí eu concordo, bicho, que nesse caso aqui, tá? Isso contribui também. Porque as famílias vão mais para longe. E as famílias deixam as grandes capitais em busca de uma maior oferta de shows, exposições e demais eventos culturais. Isso não contribui, né, meu? Não faz sentido isso daqui. Então aí tá correto pelo que a gente está pedindo. Claro, o que que ele está falando aqui? Nem todas as pessoas vão para o interior em busca de melhores shows. Ô, colega, onde que tu vai ter mais show? Tá em Primavera do Leste, Mato Grosso ou em Rio de Janeiro, demônio? Obviamente no Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, né? Vamos pegar a 10, a nossa última aqui, para fechar o dia com vocês. Questão 10. Unimontes. Brasil proporciona população residente por grupos etários específicos, década de 80, 90, 2000, 2010 e 2022, os nossos queridos últimos censos. Vocês observam
que nós estamos tendo uma redução gradual da população jovem, tá? Então aqui de 0 a 14 anos, observem aqui, e um aumento, obviamente, do número de adultos, a gente vê aqui, e também um aumento do número de idosos, o que apresenta para nós, então, uma redução da taxa de fecundidade, e obviamente natalidade, e um aumento, tá, do número de adultos idosos para um aumento da expectativa de vida. Tá fora essas pessoas que nasceram nesse boom demográfico dos anos 70 e 80, que vão se tornando adultas, né, e não vão mais morrendo. Antes as pessoas morriam bem mais. Vamos lá, né? Com base na análise dos dados apresentados, pode-se afirmar que, letra A, no Brasil, o crescimento em percentual da população ocorreu no grupo de 15 a 64 e no grupo de 65 anos ou mais? Sim. Tá? Isso era uma coisa que eu já trabalhava com vocês quando eu apresentava a pirâmide, né? Menos na base, mais, né? No corpo e no topo lá. Então, eu concordo com a A, cara. Não tem nada que desabone ela, né? B, no Brasil, a estagnação da população em percentuais se deu no grupo de 15 a 64? Não, não estagnou, né? Tu vai de 57 para 69,3%, aumentou nesse período, nesse recorte temporal que ele fez. C. No Brasil, o percentual de redução da população pode ser visualizado no grupo de 0 a 14, tá? E no grupo etário de 15 a 64, eu concordo que existe uma redução percentual da população nos jovens, até que tá certo. O problema é que ele fala dos idosos, né? Pô, saiu de 4 para quase 11%. Tem um monte de velho no Brasil, né, cara? E a gente não tá repondo essa população. E velho não morre mais, né, cara? Pô, o velho lá com 80 anos te humilhando na corridinha no parque. Tudo bem? No Brasil, o percentual da exposição é visível no grupo de 0 a 14? Pô, não, né? Pô, é uma redução aqui no percentual. Tranquilo, queridos e queridas? Essa foi a nossa resolução da lista aí, fechando um pouco de geografia humana com foco no nosso último censo. Muito obrigado, bons estudos e até mais.